mas esse vídeo tem a ver com você. Por quê? Porque quando você vê uma injustiça tão grande acontecendo com o brasileiro, você acaba ficando insensível. 3 anos após o 8 de janeiro, depois de tantos debates, relatos históricos, provas concretas, documentadas, televisionadas, ainda assim tem gente insistindo que os eventos de 2023 não foram uma tentativa de golpe. Hoje faz 3 anos do fatídico dia 8 de janeiro. E calma, antes que você passe esse vídeo, porque eu te entendo. Você tá cansado de ouvir sobre 8 de janeiro, sobre anistia. Parece que o Brasil nunca passa dessa página, né? Mas esse vídeo tem a ver com você. Por quê? Porque quando você vê uma injustiça tão grande acontecendo com o brasileiro, você acaba ficando insensível. Você acaba perdendo o sentido de fato de humanidade. E não vê mais essas pessoas com um olhar humano, mas vê essas pessoas como um qualquer. Afinal de contas, né, não era um parente seu, não era alguém que você conhecia, afinal de contas, era só não estar lá que não ia acontecer tudo isso. Pois bem, qual afinal de contas era o crime que essas pessoas deveriam responder? Depredação de patrimônio público, ponto. Porque eles quebraram, isso é crime e ninguém concorda com isso. A não ser a esquerda, né, que quando eles depredam, aí tudo bem. Mas tirando essa parte, quando você pega a pena, é de 6 meses a 3 anos de depredação de patrimônio público. Então as pessoas eram para ter sido livres hoje, mas não. Existem ainda pessoas como a Débora, que vai ter ainda 14 anos da sua vida, ainda na cadeia, porque ela pegou um batom e escreveu "perdeu mané" numa estátua. Tem também um caso do Breno, que era um vendedor de algodão doce, também foi preso na multidão. Tem o Felipe, que era um esquizofrênico, e mesmo com laudo mostrando que ele não poderia ficar preso, ainda assim ele manteve preso durante meses. E também a Iraci, que estava ali na sua prisão domiciliar, e Alexandre de Moraes revogou porque ela descumpriu as regras, porque ela foi para a fisioterapia. Enfim, esses 4 casos que eu contei, digamos assim, são uns casos absurdos, mas que tem muitos outros. Como, por exemplo, o caso do Clesão. E o Clesão, ele não é um nome abstrato, sabe? Não é o nome de um inseto. É o nome de um pai que simplesmente morreu na cadeia por conta da inércia do STF. E morreu. Hoje tem uma família que não tem um pai, tem uma esposa que não tem um marido, por conta disso. E aí eu te pergunto, mas Nicolas, eles atentaram contra a democracia, né? Tá. O que você acha que atenta mais contra a democracia? O Aécio também, que foi um que está preso por 17 anos, foi o primeiro condenado de 8 de janeiro, que pegou o celular dele e falou: eles cagaram na cabeça da gente a vida inteira, agora eu que vou cagar aqui. E brincou nisso. E ele tomou 17 anos de cadeia. Quem você acha que mais atenta contra a democracia? Essas pessoas que depredaram o patrimônio público, invadiram, cometeram aí esses crimes? Ou um cara que coloca milhões de reais em uma mala, como Gedel, que foi encontrado com corrupção? Ou como alguém que foi condenado por 400 anos, né, de cadeia por corrupção também, como o Sérgio Cabral, que está livre? Ou como alguém, né, que colocou dinheiro na cueca, foi pego, e agora, né, a PGR arquivou totalmente o caso. Quem você acha que atenta mais contra a nossa democracia? Pessoas envolvidas em escândalos de roubo do INSS, pessoas pensionistas, pessoas que, enfim, têm comorbidades, problemas, né, de saúde, e recebem um dinheiro ali do trabalho deles, e elas estão sendo roubadas? Ou a pessoa que simplesmente, né, foi ali, entrou, viu o que estava acontecendo ali, se escondeu das bombas que estavam vindo, e aí foi presa por 17 anos de cadeia? Quem que você acha que atenta mais contra a democracia? O Lula, que recebe um narcotraficante, que agora está preso, um bandido genocida, que no país dele tinha 158 crianças que foram torturadas, né, mortas. Mas, na verdade, quem atenta contra a democracia é a Débora, né, do batom. Quem que você acha que atenta mais, né, contra a democracia? Quem está dentro, né, de um escândalo, né, de banco, que recebia possivelmente aí mesada como Lulinha, ou, né, esse rapaz que estava vendendo algodão doce? A resposta, ela salta aos olhos de qualquer um. Mas quando você, brasileiro, você que está me escutando aqui, você tem uma insensibilidade com essas pessoas, você talvez não ache que eles estão te manipulando, mas eles estão. Porque que não é uma luta por A ou por B, sabe? Porque você está querendo fazer tudo isso para poder livrar o Bolsonaro da cadeia. Eu também acho a prisão dele completamente desproporcional.
Mas, em específico, essas pessoas que estavam ali, né, no dia 8, para pensar. São pessoas que estão sendo literalmente colocadas de forma punitiva, para poder colocar medo na direita. Afinal de contas, se fosse de forma isonômica, igualitária, para poder realmente fazer justiça, você tinha que condenar todos também ataques que aconteceram também no Congresso pela esquerda. Lá em 2006, 2014, 2017. Eles queimaram ministérios, depredaram também patrimônio público e nada aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a melhor maneira de vocês conquistar um povo e manter ele, né, sempre brigando um com o outro, é dividi-los. Então, esse vídeo aqui não é para você que já concorda comigo. Olha só. É para você que de fato que discorda de mim, ou que você talvez não saiba muito do assunto, por que isso tem a ver, por que essas pessoas estão presas tem a ver comigo. Porque hoje são eles. Amanhã pode ser você, e eu não estou brincando não. Amanhã pode ser você, pastor, que dá uma opinião, isso pode ser considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito. Não é à toa que essa semana, né, eu postei um meme do Lula sendo preso e eles pediram a minha prisão e a derrubaram das minhas redes sociais. O Nicolás Maduro pode ficar livre sendo um ditador. Eu tenho que ir pra cadeia porque eu postei memes e dei a minha opinião. Ou seja, isso pode chegar e bater na sua casa. Um dia que você defender, né, uma opinião, ou quiser, né, criticar algum ministro do STF, o que vai acontecer com você? Então, de forma gradual, eles estão colocando medo em todos nós. E o medo, assim como naqueles desenhos animados, né, antigos, que ia cair uma pedra em cima, assim, e ele tentava correr e não saía, a pedra caía em cima dele. Por quê? Porque o medo nos paralisa como nação. Então, hoje, o Lula vetou por completo o PL da dosimetria. Que, inclusive, por muitos disseram, né, que, nossa, a Magnish foi derrotada porque vocês apoiaram a dosimetria. Porque ela não era boa, né? Agora, que coisa que não é boa, que a esquerda trabalha até de madrugada para poder derrubar na Câmara, que eles fazem um trabalho na mídia para poder derrubar, que eles depois vetam de forma integralmente, né? O Lula veta, e obviamente era algo que era sim um respiro de liberdade para milhares de famílias, porque poderiam estar agora em casa, ou até mesmo livres, dependendo ali da redução do sofrimento delas e, consequentemente, da redução da pena delas. Então, hoje, no mesmo dia, né, que a Venezuela está mostrando que está libertando os seus presos políticos, o Brasil decide manter os seus presos políticos. 3 anos após o 8 de janeiro, depois de tantos debates, relatos históricos, provas concretas, documentadas, televisionadas, ainda assim tem gente insistindo que os eventos de 2023 não foram uma tentativa de golpe. Havia a minuta do golpe, mobilização militar, havia até plano de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do chefe do judiciário, e eles não admitem a tentativa de golpe. Houve delação, houve confissão dos envolvidos que entregaram todas as evidências, houve investigação, indiciamento, processo, ampla defesa, recursos, prisões, mas eles insistem, não foi golpe. Muita gente faz você crer que os fatos ocorridos no 8 de janeiro são uma batalha puramente ideológica. Quem é da direita diz que não foi tentativa de golpe, foi revolução, ou no máximo uma manifestação. Quem é de esquerda sustenta que foi uma investida contra um governo legitimamente eleito, portanto, uma tentativa de golpe. Olha, é preciso analisar os fatos além dos recortes e dos interesses das ideologias. Mas isso dá trabalho, porque é preciso ler, estudar, comparar. É preciso se embasar em temas densos como direito, história, política, sociologia. Então, para a maioria, é mais fácil pegar um discurso pronto que fortaleça sua própria crença e defender esse discurso como verdade. À luz da ciência política, deixa eu te explicar a diferença entre manifestação, golpe e revolução. Manifestação é a ação de tornar pública uma opinião, protestar contra ou a favor de alguma coisa. A manifestação coletiva e pública é inclusive garantida no artigo 5º da nossa Constituição, que diz o seguinte:
Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, se o meio é pacífico e acontece em locais abertos ao público, a manifestação é legítima. Partindo desse pressuposto, o 8 de janeiro não se encaixa na definição de manifestação. Houve invasão, depredação, roubo, entre várias outras ilegalidades. Então, será que houve revolução? Também não. Revolução é a mudança de um regime político por outra forma de governo, conduzida ou apoiada pela maioria da população. Foi o que aconteceu, por exemplo, na França monárquica, quando o povo, liderado por forças políticas, tomou o poder absolutista dos reis e trocou esse regime por outro, dando início à República. A revolução é sempre um movimento de fora do poder contra quem está dentro do poder. Agora vamos a ele, o golpe de Estado. Ao contrário da revolução, o golpe ele é gestado dentro do próprio poder vigente. A ditadura de 64, por exemplo, começou com um golpe que os militares, que faziam parte do aparato do poder, derrubaram um presidente legitimamente eleito e assumiram as rédeas do país pela força. Vejam, os militares não estão fora do poder constituído. Pelo contrário, eles são parte do sistema e devem obediência ao chefe do poder, no caso da República, ao presidente. O regime pós-64 continuou presidencialista. O judiciário não foi extinto e o legislativo não foi fechado. Eles foram, sim, instrumentalizados pela ditadura e para manter a ditadura no poder. Mas nesse caso, não houve revolução, houve golpe de Estado. E o 8 de janeiro, vocês me perguntam, se o presidente, ainda no poder, não reconhece a derrota nas urnas, contesta como ilegítimo o resultado da votação, mobiliza a população e conspira com suas forças armadas para matar o presidente eleito e o seu vice, olha, não tem como chamar de outra coisa senão tentativa de golpe. Mas ele não se concretizou, então não deveria haver pena. Alguns defendem isso, né? Mas olha, o crime tentado, como homicídio, por exemplo, mesmo sem êxito, ainda é crime, ainda é passível de pena, de castigo. E não há que se anistiar, nem mesmo minimizar os fatos, porque o que aconteceu de verdade não foi um atentado a um partido político ou a um lado ideológico. Foi um atentado contra a democracia, contra todos os partidos, de centro, de esquerda e até da própria direita. Eu sou Raquel Sherazade. Você pode até não concordar com o que eu disse, mas essa é a minha opinião.